Bom, falamos do ODS 1, do 2, do 3, do 4, do 6 e do 7. Aí ficou faltando o 5. Vamos falar do 5 agora. Que é o ODS Igualdade de Gênero, que tem como meta principal alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Aí, a primeira pergunta que eu faço para vocês debaterem, eu dei uma modificada para ficar mais fácil de vocês entenderem, é: como trazer a igualdade de gênero impacta positivamente ou negativamente no combate às mudanças climáticas? Você que tá... Davi. Como você acha que combater como trazer a igualdade de gênero é importante para o combate às mudanças climáticas? Acredito que mulheres ocupando cargos tão altos quanto Fala um homens. pouquinho mais alto, por favor. Mulheres ocupando cargos tão altos quanto homens na sociedade, isso também serve para empregos como, por exemplo, as ONGs que vocês trabalham. E então, quanto mais gente tiver, melhor para o mundo melhorar. Boa, boa. E aí eu vou perguntar para o meu amigo esquecido. Hoje eu vou te perguntar. Quais ações você acha, pensando na igualdade de gênero, podem ser implementadas aqui em Paracambi? O que você acha que falta em Paracambi para trazer essa igualdade de gênero? Acho que falta mais companheirismo das pessoas, só. Companheirismo? A igualdade é a O unidade. que é isso? Olha só, igualdade não. Ô tia, não pergunta mais mim não. Ele quis dizer que falta união da população. É isso daí. Temos Bravo. nosso tradutor hoje. Boa, entendi. Fez sentido. Realmente, boa. Tem sentido não. E aí, dentro de cada objetivo, nós temos diversas metas. A gente colocou as principais aqui, que no caso seria acabar com a discriminação, práticas nocivas. Você sabe o que é nocivas? Nociva é que faz mal. E formas de violência contra a mulher. E aí, na meta 5.5, a gente tem garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. Do nosso amigo Guilherme? Davi. O que é isso? É o Guilherme, Eu vi que tá todo mundo. O nosso amigo Davi falou muito bem em relação ao combate às mudanças climáticas e a gente trazer a igualdade no sentido de colocar as mulheres nesses lugares de poder. Muito bem. Arrasou. É isso. Parece simples, mas a gente sabe que não é. A gente já está em 2025 e as mulheres ainda sofrem a questão da desigualdade. As mulheres ainda estão com salários inferiores e diversas problemáticas que a gente vai falar ao longo da aula. Mais um ponto. Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte. Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social. Lembra daquele Enem que teve como título da redação o trabalho invisível da mulher, ou algo do tipo? Quem fez esse Enem aí? Não fez? Mas vocês provavelmente treinaram ou ouviram falar. Fez? A Stephanie. Não, é porque ela falou que eu não fiz. Então, o que você abordou mais nessa sua redação? O que você acha que foi um ponto importante? Eu vou ser sincera que eu nem entendi que era relacionado ao trabalho doméstico. Eu não consegui entender que era isso. Eu só fui depois entender em casa. Qual era a sua interpretação no momento da prova? Vocês já ouviram falar, ou vocês têm caso na própria família ou na vizinhança, de que a mulher é responsável pelo cuidado do lar? Ou quando algum parente fica doente, por exemplo, eu sou uma mulher, já que tenho a minha família, e os meus pais estão doentes. Aí sobra para a mulher ir lá cuidar dos pais. Tem que ter essa responsabilidade de cuidar da família inteira. Geralmente, pelo menos antigamente, eram, 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Para quem sobrava o cuidado dos pais? Para as mulheres. E isso acontece muito hoje em dia. Alguém já ouviu falar disso ou tem isso na família? Da mãe ter que cuidar de toda a família, ter que cuidar da casa? Ou a própria avó, a matriarca, ter a responsabilidade de cuidar de tudo?
Ninguém tem? É Luana, né? Pode falar, é pra falar. Lembra que eu não gosto de falar sozinha. Não, no caso da minha família tem isso, tipo assim, minha mãe trabalha, mas meu avô teve uma doença que foi o câncer, né? E a gente morava em Belfort, tipo assim, eu sou nascido e criado aqui em Paracambi. Mas a gente foi passar uma temporada lá em Belfort, só que meu avô caiu doente com essa doença. E minha mãe teve que parar, tipo assim, o serviço dela, entendeu? E vim pra cá, Paracambi, pra cuidar do meu avô, sendo que, tipo assim, na minha família tem mais 2 homens. E eles não faziam questão do meu avô, ou seja, só sobrava pra minha mãe, entendeu? Só isso. É isso. Alguém mais quer compartilhar? Tem uma relação parecida na própria família? No caso, que nele, no caso dele, ele é de Paracambi, mas eu sou nascida e criada em Roxo. De uns tempos pra cá, a gente descobriu que meu avô tem Alzheimer e acabou que minha mãe ficou cuidando dele e o filho dele, meu tio, acabou viajando e foi morar fora do estado. Então acabou que esse peso caiu sobre a minha mãe. Ela é formada em eletrotécnico, assim. E ela ia exercer isso, mas acabou que com a doença do meu avô ela teve que ficar fora disso até hoje, acho que faz uns 5 anos que ela tá nessa. Então, e aí acaba que às vezes tem homens na família, mas socialmente as pessoas veem como responsabilidade apenas da mulher ter essa coisa de desistir da própria carreira, às vezes deixar a própria vida de lado para poder cuidar do próximo. Sendo que, enfim, é uma família, então tem várias pessoas nessa família. Um caso à parte é quando é uma filha única, que está ali, tem a responsabilidade de cuidar dos pais. Mas se são vários irmãos e apenas uma mulher ou 2 mulheres, por que a responsabilidade cai apenas para a mulher? Por que a mulher é desde criança ensinada de que ela precisa desistir das próprias questões pessoais, das questões dos sonhos, questão profissional, para poder cuidar do próximo? E essa questão do trabalho invisível da mulher. A gente está tão acostumado com isso que a gente não para pensar. Quem de vocês já tinha pensado nisso? Ela. Você tinha pensado nisso? Na questão de que o homem é difícil? Tem homem que pensa, tipo, pô, meu tio tá lá sem fazer nada, por que o meu tio não vai lá ajudar minha mãe? E às vezes é uma coisa que passa batido no dia a dia e a gente não conversa sobre. Não tenta, ou pensa, fica revoltado, mas deixa pra lá. Porque no caso, não é, calma aí, não vou te apontar o dedo. Mas assim, às vezes é confortável para os homens deixar esse espaço apenas para as mulheres. E aí nós, como jovens líderes aqui com os meninos em sala de aula, a gente está tentando mudar. Por exemplo, vocês são um casal, não é? Vocês são um casal. E aí, os 2 trabalham, vocês se casaram, os 2 trabalham, chegam cansados em casa, e aí sobra apenas para Vanessa cuidar da casa. Os 2 chegaram cansados, mas só a Vanessa é responsável por limpar a casa, limpar o fogão e fazer a comida dos 2. Isso é certo? Se vocês dividem a mesma casa? Tem que dividir as coisas. Tem que dividir a mesma casa. Casado, não. Peguei. Desculpa aí, sem DR. Sem DR, foi mal, foi um péssimo exemplo, galera. Vou pegar outros exemplos agora. Bom, e aí a gente trouxe, desculpa gente, 2 manchetes aqui, que infelizmente, como eu já falei, em 2025 a gente ainda vê. Diferença salarial entre homens e mulheres é de 20% e pode chegar a 50% para mulheres negras. Então, ainda que a gente fale sobre a questão do feminismo, a questão das mulheres, ainda tem diferença entre mulheres brancas e mulheres pretas também, tá? Então, são pautas que estão iguais, mas a gente ainda tem que fazer essa dissociação aí, porque são pontos diferentes. O número de mulheres em cargos de chefia no serviço público sobe, mas ainda é baixo. Apesar de representarem 40% da força de trabalho no funcionalismo, as mulheres ainda são poucas em cargos de chefia no funcionalismo. É isso, certo? Chegando a 33%, conforme dados do Ministério de Gestão, em 2019, esse percentual era menor de 26%. Em 2019, gente, menos que 26% das mulheres estavam nesses cargos. Pouco. É muito pouco para a quantidade de mulheres que a gente tem no país. Então a gente fala sobre políticas de proteção social, como a promoção da responsabilidade compartilhada, como o meu amigo ali, como é o nome?
Wendrey. Como meu amigo Wendrey falou sobre a responsabilidade ser dos dois, a responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família conforme os contextos nacionais. Aqui era da gestão anterior. Alguém sabe dizer o que esse quadro aqui, quem são essas pessoas? Branco privilegiado. Também. São os vereadores de aqui de Paracumbi na gestão antiga, na gestão anterior. E aí nós temos apenas uma mulher num cargo de vereadora. Mas pasmem, agora não tem nenhuma mulher. Só assim, eu nem sabia que era daqui. O quê? Nem sabia que era daqui. Nós saímos de uma mulher para nenhuma mulher. Parabéns para a Camille. Maravilhoso. E aí um ponto... Peraí, vou deixar falar. Um ponto importante. Quem vota nessas pessoas para ocupar esses cargos? Tinha mulher concorrendo? Tinha várias. E algumas ganharam alguns cargos, porque não conseguiram entrar como vereadora, e algumas ganharam alguns cargos dentro da gestão. Minha tia ganhou um cargo no hospital. Mas ela concorreu? Ela teve quantos votos? Ah, uns 450. Ok. Tá mesmo. No nível de vereadora é bastante forte. Mas não ganhou. Acho que era uns 1.000 e pouco de votos pra passar. Ficou menos da metade, né? Necessário. Bom, temos apenas homens na Câmara de Vereadores aqui de Paracumbi. E aí, outro ponto principal, outro ponto importante que a gente vai falar no próximo ODS também. Apenas um negro. Esse daí tá em todas. Tá mesmo. Ele estava na gestão anterior também. É o Alan Silva. E o outro também tá. Bom, fica se repetindo, né? Porque às vezes um político chega lá, consegue, nunca mais sai. Mas enfim, fica aí, é uma responsabilidade social isso aqui, gente. O voto é da população. Então não tem como falar que a culpa foi apenas deles, né? Se é o povo que vota, por que não tem mulheres na Câmara de vocês? Outros pontos importantes, peraí, deixa eu passar para o outro lado. É o cenário atual no Brasil, talvez não esteja tão atualizado. Te atrapalha aqui? Talvez não esteja atualizado, mas são dados alarmantes. Ó, cargos de chefia. Apenas 47% das grandes empresas têm pelo menos 3 mulheres em cargos de liderança. Apenas 3 mulheres. Diferença salarial. Mulheres ganham 19,4% a menos que homens em média. Pô, quase 20% a menos que homens. Mulheres negras recebem até 50% menos que homens brancos. Então vejam a diferença até para a questão da mulher negra com a mulher branca. Mães solo enfrentam mais dificuldades para manter empregos e cuidar dos filhos. E ainda tem essa jornada. Como eu estava falando, é muito responsabilidade da mulher cuidar da casa, cuidar dos filhos. E a gente está num momento da atualidade em que as mulheres também precisam trabalhar, também estão tendo a oportunidade de seguir carreiras, mas a responsabilidade de cuidar da casa ainda é da mulher. Então imagine, como eu falei o exemplo do casal ali, a mulher chega em casa cansada, ainda tem que ter tempo de cuidar da família, ainda dá tempo de cuidar dos filhos. É uma responsabilidade às vezes que, bom, um casal fez uma criança e apenas a mulher sofre com esse peso, como a aluna falou, de ter que cuidar de tudo. E também tem outro ponto, quando tem aquela frase que diz, uma mulher aborta na gestação, um pai pode abortar em qualquer momento. Quantas pessoas também não conhecem casos de que, depois de um divórcio, o filho fica com a mãe e o pai nem aparece mais? Às vezes mal paga a pensão. Sendo que é uma questão assim, dos dois, né? Ela pagar a pensão é R$300 e acha que está pagando super caro. Obrigado por falar. Exatamente. Eu fico isso. Pô, dá nem a conta, né? Não dá nada. Eu Não... vivo isso obrigatoriamente. Tá vendo? É uma coisa que a gente não pensa, mas está atrelado também nessa questão da igualdade de gênero. Por que um pai pode largar o filho, a família, a qualquer momento, e uma mulher não tem essa oportunidade? Não que ninguém tem que largar a família, não, gente, pelo amor de Deus. Mas tem essa questão, sabe? Socialmente é mais aceitável. Às vezes um pai separa da primeira esposa, casa com a segunda, assume a segunda família e deixa a primeira para trás. E a mulher não tem esse direito, digamos. As situações, é claro que uma vez ou outra acontece o oposto. A mulher deixou os filhos e o pai assume
e cuida das crianças. E quando isso acontece, ele é tratado pela sociedade, nossa, Como um herói. super Ele pai. trabalha, cuida dos filhos, como ele consegue. E julga a mulher ainda por isso. Exatamente. A mulher tá vista como errado. Não tá maltratando o homem. É isso aí. Oxe. Não, mas eu tô errada, por exemplo. Tem uma mulher que tem um filho, quantas mulheres vocês conhecem que tem filhos e trabalham? É só uma mulher que tem filho e trabalha. Agora Mas quando se um for pai... um homem sozinho, que tá cuidando de um filho porque separou, porque a esposa faleceu, É só um ele é homem mais que tem um filho e acolhido. trabalha. Não é não. Ele é mais acolhido pela sociedade. Se ele tiver no trabalho, ele virar pro chefe dele e falar assim, pô, eu vou chegar tarde porque meu filho tá doente, eu vou ter que levar ele no hospital, provavelmente o chefe dele vai dar folga. Eu falo isso porque eu já vi isso na empresa e eu trabalho há muito tempo. Então eu já vi Não isso. era onda verde, gente. É. Não era. Ela começou agora. Ah, eu entrei agora. Mas eu já vi esse caso de o cara era responsável da logística e ele falou assim, pô, meu filho tá doente, tem que levar no hospital, vou chegar tarde. E o responsável falou assim, pode ficar o dia todo com ele. Não se preocupa. E aí quando é o contrário... Aí não. ocorreu a desigualdade. Sim, também, mas é isso que a gente tá falando. Mas é isso que acontece. A Mayara puxou um ponto muito essencial. Inclusive, nessas frases aqui, a gente está falando sobre a questão enfim, da gente falar sobre o machismo também. Quando a gente... Tem até um... Não sei quem... Enfim, vou trazer um ponto aqui que talvez vocês me julguem. Quem conhece Taylor Swift, ela tem uma música realmente retratando isso. Que um homem, às vezes... vocês já ouviram falar da loirinha? Um homem, às vezes, só levando o filho para casa, postando na rede social, cuidando do filho. Aí ficam, nossa, como ele é um pai perfeito. Como ele é um pai... vou trazer um caso que talvez vocês conheçam. Virgínia e Zé Felipe. Separaram agora, os dois têm filhos. O Zé Felipe tá namorando aquela outra cantora e todo mundo tá achando lindo. Ele bebendo, ele saindo e tudo bem. E agora a Virgínia namorando aquele jogador de futebol. Tantos comentários. Ué, cadê os filhos dela? Com quem estão os filhos? Com as empregadas? Mas por que não estão enchendo os comentários do Zé Felipe com a mesma coisa? Se ele também tá viajando com a nova namorada. Essa é a questão. Não tô falando que ninguém tá certo, ninguém tá errado, mas cadê a igualdade? Os dois fizeram filho juntos. Pode falar. Mas uma pergunta pessoal. Como que quando a pessoa termina, ela tem necessidade de postar alguma coisa com alguém? É por ego? Eu nunca vou conseguir entender isso. Aí é o campo da psicologia que Que não vai entra. sair muito da... Não se pode notar. Quando a pessoa termina, ela tem uma... Tipo assim, uma coisa que ela precisa fazer. Ela vai lá, ela vai pro... Tá tudo bem, João Miguel. Depois a gente conversa sobre isso, se você quiser. Vamos focar aqui na questão do machismo, por enquanto. Depois a gente conversa. Bom, e são diversos casos. Às vezes o homem... Não. Por exemplo, o Gabriel mora sozinho e tem que cuidar da casa dele e do gato dele, mas aí se fosse... ele casado, tivesse minha esposa, cuidando da casa, o Gabriel cozinha, faz as coisas da casa dele e fala, nossa, como ele é um homem prendado. Ele sabe cozinhar, ele arruma a casa dele. Caramba, que homão! E aí vai eu, na minha humildade, fazer comida lá. Tá sendo só uma mulher normal. Tem que isso aí mesmo, tem que saber se sustentar, tem que saber cozinhar. O homem também mora naquela casa. É a obrigação dele também fazer. Exatamente, é a obrigação dos dois. Como o nosso amigo falou, a responsabilidade compartilhada do lar. E tem essas questões que às vezes a gente não percebe. Uma mulher, quando sabe cozinhar, dizem o que pra ela? Já pode casar. Quando o homem sabe cozinhar, o que falam pra ele? Pô, ele é um homão mesmo, olha lá, sabe cozinhar. Não falo isso, não. Minha defesa, isso é mito. O quê? Que é um mito? Sabe cozinhar não muda nada. Não muda nada? Não, muda na tua alimentação, né? Muda a alimentação. Mas continuando aqui. Igualdade de gênero e crise climática. As mulheres são mais impactadas pelas mudanças climáticas, como a maioria entre a população pobres e rurais. Então, as mulheres estão entre a maioria da população pobre e que moram em áreas rurais. Responsáveis por cuidados familiares em crise. Também é aquilo, quando o calo aperta, quem é que tem que segurar tudo? A mulher. Eu vou falar muito da questão do casamento aqui, porque a gente está numa relação de equidade aqui entre um homem e uma mulher quando estão num casamento. Quando o casamento está em crise, quem é que tenta salvar aquela toda relação? Quem tenta pensar nos filhos? Geralmente é a mulher. Sendo que ali é um casamento entre duas pessoas.
Menos acesso à terra, financiamento e decisão política. Se a gente está em minoria, quer dizer, estamos em maioria populacional, mas estamos em minoria nesses cargos. E nós, estando em minoria nesses cargos, nós precisamos... São homens que estão tomando as decisões por nós, mulheres. E aí, como é que fica essa questão? Como eu mostrei para vocês a Câmara de Vereadores. Paracambi tem maior parte da população mulher ou homem. Eu acho que é mulher também. Acho que no mundo todo é assim. Pelo menos geralmente é assim. E aí a gente vê uma Câmara de Vereadores apenas com homens. Por que esses homens estão tomando as decisões para essas mulheres? Por que não tem igualdade também na Câmara de Vereadores, já que temos população de homem e mulher? Mas também são agentes fundamentais na solução. Lideram movimentos sociais, agroecológicos e iniciativas de conservação. Movimentos sociais eu posso também pautar na questão familiar. Quem aqui já teve a avó que faleceu? Quem a avó faleceu? Ninguém? 2 pessoas? Tá. E aí, a dinâmica familiar de vocês mudou depois que a avó faleceu? Geralmente a avó é a matriarca da família, quem reúne as pessoas no domingo para almoçar, não é? Mas é comum que isso aconteça. Quando a matriarca falece, a responsável por unir a família, e aí a família começa a dispersar, começa a ter a briga do terreno, começa a ter aquelas questões, infelizmente. E aí, como o papel da mulher é tão importante na base familiar, e aí como a gente tem uma pessoa tão importante na base familiar e não está sendo inserida nesses espaços de cargos políticos e cargos de decisão. E aí a gente colocou essa questão de liderar em movimentos sociais. Alguém aqui tem alguma religião, por exemplo, não perguntando a religião, mas numa igreja, às vezes num centro de umbanda, ou de alguma religião de matriz africana, que tem a mãe lá, ou a senhorinha da oração, que é responsável por organizar todas aquelas convenções religiosas. Quem não conhece uma senhora assim? E aí, de novo, o papel da mulher em organizar tudo. Aí chega, às vezes, eu sei de como funciona uma igreja, mas aí chega lá o pastor, só faz o culto, mas aí quem depois faz a arrumação inteira da igreja? Geralmente uma mulher. Entende? A questão da agroecologia também, ela é muito pautada na relação da mulher. Iniciativas de conservação. Nós temos muitas mulheres nesses cargos que envolvem a questão ambiental, de mulheres encabeçando esses movimentos sociais, esses movimentos que trazem a questão da conservação ambiental também. Temos frases aqui que, infelizmente, a gente pode ouvir comumente como: essa roupa está muito curta, é transparente. Eu posso dar o exemplo, eu faço crossfit. Tem um cara lá que não pode dar um pingo de suor nele que ele já está tirando a camisa. E aí a gente tem a questão social também de que, por que um homem... Estou falando para ninguém tirar a roupa na rua, não. Mas por que é comum a gente ver um homem sem camisa na rua e uma mulher não pode usar, às vezes, uma roupa curta? Por que a gente julga apenas a mulher por usar roupa curta, se o homem também está mostrando os seios? Mulher no volante, perigo constante. Por que saiu? Enfim, é o machismo aí inserido. Essa é para casar, quando sabe cozinhar ou quando... As pessoas falam que o lugar da mulher em vez de dirigir o fogão. É verdade, é verdade. Pô, e aí eu tava usando o exemplo meu e do Gabriel, eu não sei cozinhar. Eu sou péssima. E aí eu não sou para casar, só porque eu não sei cozinhar. Não tô dizendo que eu quero casar, não, mas... E aí, socialmente, as pessoas podem não me ver como um bom partido, porque eu não sei cozinhar. Menina tem que brincar de boneca. E aí, cara, a gente vê na diferença dos brinquedos, às vezes. Os brinquedos de meninos, pelo menos quando eu era criança, de meninos, eram muito mais divertidos. Aí tinha um Hot Wheels maneiro que fazia a curva, dava cambalhota, fazia não sei o que do Paranauê. E aí da mulher, às vezes, era tipo, a boneca que faz cocô. Um fogão, uma vassoura. A boneca que caga e chora. Eu tenho que trocar a fralda. E aí, percebam também essa questão. Vocês já pensaram que a mulher é inserida na questão do cuidado desde quando é uma criança? Porque o brinquedo da menina é o quê? Cuidar de um bebê. É um fogão, uma vassourinha, uma panelinha. E o do menino é o quê? Uma bola, um Hot Wheels, um videogame. Percebam que a relação de cuidado está inserida na vida da mulher desde o início.
Desde pequenininha a gente está aprendendo ali como cuidar de uma família, como cuidar da casa. Enquanto o menino é o quê? Diversão. Isso lá em casa eu passei por isso quando eu fui morar sozinho, porque eu fui comprar a máquina de lavar e não sabia usar a máquina. Eu queria aprender, porque lá em casa minha mãe nunca passou a atribuição doméstica pra gente. Claro que depois de velho você começa a fazer, né? Mas falando no desenvolvimento ali da adolescência, início da juventude. Quem aqui tem meninas? Alguma de vocês tem irmão? Quem tem? Pode levantar, gente. Eu. Tá. E aí, o trabalho doméstico na casa de vocês é dividido igualmente entre vocês e o irmão de vocês? Pode falar alto, sim ou não? Não? A mãe cobra o quê? Fulana vai lavar a louça. Minha mãe cobra de mim, ainda fala que a obrigação é minha inverter. Por quê? Vocês têm idade parecida? Eles têm 30 anos sem fazer nada. Meu Deus. E é muito triste isso, porque a gente vê esse comportamento dentro de casa. E aí a nossa amiga está aqui estudando também, procurando as questões ambientais dela. Não estou falando mal da sua mãe, não. É uma coisa cultural mesmo. Infelizmente é cultural, gente. Está enraizado na gente. E aí a mulher é ensinada a replicar isso também, porque na casa dela provavelmente era assim, ela foi ensinada assim e acredita que seja assim. Acontece, às vezes. Ele era casado, ele separou justamente porque ele não fazia nada. Ah, entendi. Estou em não. É o João Viga falando, viu não? É essa questão. E aí, às vezes, a gente vê como normalizado um homem que não sabe lavar uma roupa, não sabe lavar uma louça, não sabe fazer nada em casa. Não é pra casar. Não é pra casar, né? Eu não casaria. Isso que a menina separou lá, ó. Eu não casaria. Quer falar? Ah, desculpa. Sobre... Não lava uma louça. Pode falar. Sobre o homem saber fazer essas coisas, eu acho que também é uma questão de preparo, né? Por exemplo, ela falou do irmão dela ter irmão. Tipo, se soubesse, ou pelo menos tentasse fazer, provavelmente estaria casado ainda. Virou uma terapia aqui. É estar aberto, né? De querer aprender também. Sim, e sobre uma coisa que eu ia falar aqui. E a primeira frase ali é: essa roupa tá curta, transparente. Uma vez eu voltando da escola, fui curioso, aí tava uma mulher com roupa de academia. Aí um colega meu chegou e falou assim: a roupa que tá usando também, depois de passar a mão. Aí eu olhei e falei assim: irmão, eu falei, ela podia estar pelada. Você não tem o direito de botar a mão em mim. Exatamente. É só crime que ele fez. É só um crime. Mas essa é uma questão. Eu coloquei essas frases aqui, talvez a gente não esteja trabalhando tão profundamente, mas isso vai muito lá embaixo, gente. O exemplo que ele deu foi perfeito, porque, quer dizer, foi um crime, mas é perfeito na colocação do que a gente está falando aqui. Eu falei do homem andar sem camisa aí livremente. Você não vê a mulher assoviando e querendo passar a mão e dizendo comentários. Pode até acontecer, porque existe gente doida no mundo inteiro. Mas não é tão... o homem não corre o risco de vida que a mulher corre quando ela está nesses espaços. Uma mulher, às vezes... Pode falar. E outra, quando é homem... Ah, não, deixa. Ele é homem, é normal. Quando é mulher, é maluca. Não. Não tá no som dela, não. Ai, deve, sei lá, alguma coisa aconteceu, tá doente. Mas não, homem é só homem. Pode falar. Eu acho que essa questão de roupa não é só ser curta. Eu sou da igreja, então eu tô andando de bicicleta, a saia não tá curta, o vestido não tá curto. Sempre olha. Eu tô de short, mas eu me sinto mal de sempre um velho olhando. Exatamente. É por ser mulher, tá ligado? É por ser mulher. Não importa a roupa, não precisa nem ser mulher de roupa. Criança. Não é só velho. Quantos anos tinha esse amigo seu que falou essa asneira tremenda? 17 anos. Não apanhou? Enfim, gente, às vezes a gente leva na brincadeira, e eu entendo que vocês também, nesse espaço que a gente está aqui, a gente está no espaço de falar, de conversar, e, todo mundo aqui erra. E quase certo de que às vezes a gente comete esses erros também. Vocês como meninos, quantas vezes a gente, numa roda de amigos, a gente não fala uma besteira? Não, nesse nível não. Tô falando criminoso, não. Mas a gente solta uma frase dessas num tom de brincadeira, como se fosse uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Como a Jennifer Stephen. É porque a Jennifer é da turma antiga.
como a gente sofre com essas questões. Uma mulher, gente, sofre perigos, às vezes, pô, não que vocês não tenham medo, mas andar numa rua escura tem medo de ser assaltada, uma mulher tem medo de ser estuprada. Sabe? Às vezes tem medo de perder um celular. Ok, pode morrer por um assalto, mas além de violar os nossos bens, vão violar o nosso corpo. Pode falar. Isso me lembrou uma situação de quando eu ia pro curso lá em Madureira. Tinha que acordar cedo, não lembro mais ou menos o horário, tinha que estar lá, eu acho que 8 horas da manhã. E eu saindo daqui, né? Eu tava no trem voltando, tava comendo uma maçã, tinha um cara do meu lado. O cara tava com a perna assim, encostando em mim. Pô, tava me sentindo mal. Eu estava com uma faca dentro da bolsa, comendo minha maçã. Quando eu virei assim a faca pro lado dele, eu comecei a olhar assim, ele abaixou a perna rapidinho. Mas se ele fizesse alguma coisa, eu ia fazer alguma. Exatamente. Não, tá todo... Assim, o pano tá pronto pra você, se você tivesse atacado. Mas é isso, às vezes a gente tem que andar com uma arma branca para se sentir mais segura. E às vezes nem isso vai nos defender, porque, enfim, é um homem e você é pequena, você é nova, às vezes é um homem adulto, como ele falou, não quero usar o etarismo, mas um velho. E é complicado essas questões. É o que eu tô falando. Peraí. Tem essa questão, às vezes, não tô dizendo que vocês não sentem medo e não vou dizer que não acontece, mas o medo às vezes o medo de uma mulher não é só de um celular, de morrer, de ser assaltada, é um corpo ser violado. E às vezes, quando a gente morre, ainda assim o corpo é violado. Quantas mulheres não foram estupradas após a morte? Tem uma coisa chamada necrofilia. Exatamente. Exatamente. Tô falando que não é uma aula fácil, não é um assunto fácil, mas acontece. Acontece. E é essa questão que a gente está falando com vocês, da importância de vocês perceberem como as mulheres são tratadas de uma forma que, às vezes, a gente nem percebe. É visto como uma brincadeirinha. Pode falar. Eu, por exemplo, uma vez, tinha uma amiga minha que fazia técnico aqui na escola, aqui perto. Aí, na hora que ela tava indo, ela falou que tinha um cara que tava observando muito ela, tava, tipo, meio que perseguindo. Aí ela pediu se eu podia buscar ela na hora de voltar. Na hora que eu fui lá, apareci lá pra buscar, o cara tava em frente à escola. É uma questão de segurança. E tem outro ponto também. Quantos meninos gostam, às vezes, de ir pra balada, vocês são jovens, gostam de sair com os amigos, voltar tarde. E aí, às vezes, acontece um caso horrível, aparece no jornal, a menina foi sequestrada após sair de balada. E aí vão dizer o quê? Também estava na rua essa hora, estava fazendo o que lá? Por que a menina também não tem direito de se divertir? Estou falando que todo mundo tem que sair, uhul! Não estou dizendo isso. Mas é a diferença como a gente trata e como a gente aborda esse assunto quando é um homem, uma mulher, um menino ou uma menina. Entende? A mulher também tem direito de se divertir. Por que uma menina, quando sai com as amigas, não pode se divertir também com as amigas? E às vezes são pessoas que estão dentro da nossa casa. São amigos nossos. Pô, cara, é muito triste ter que inventar um copo que vai dizer se colocou alguma droga na sua bebida. Porque acontece nesses espaços. Da menina só querer se divertir e não poder beber o que ela quer. Tudo bem que agora, com o lance do metanol, é perigoso. Mas, infelizmente, acontece. Estereotipar o corpo feminino. E aí tem a questão também de... Às vezes uma mulher não pode ter uma celulite, não pode ter uma manhinha a mais, que já estão falando do corpo da mulher. E às vezes é um homem com barriga gigante, aquela barriga de cerveja. A pornografia também fez isso em uma parte. E aí tem outro ponto. A questão dos meninos, tá tudo bem namorar, pegar várias. Pode pegar que é pegador. E aí quando a menina fica com vários meninos, ou já teve vários namorados, ela é o quê? Não, mas aí tá vendo, não dá muito certo. Aí tem uns outros que ainda quer matar, filho. Isso fica pro outro. Tá vendo? Não, mas tem que falar a verdade, gente. Pode falar. E você falou, quando é menino, tá de boa. Não, se é menino, não. Ela é isso, ela é aquilo, ela não é pra casar, não é mulher. Por exemplo, eu já tive, não vou falar nome, né, não quero expor ninguém, mas tive uma amiga minha, que quando ela era mais nova, ela era muito desse jeito, e depois ela falou assim, eu não consigo ninguém, porque todo mundo olha pra mim como se fosse uma mulher qualquer, e eu não consigo ninguém que me olhe e fale, não, ela é uma pessoa, ela também merece, me trata como se eu merecesse menos, como se eu não pudesse ter.
Isso muitas vezes me machuca porque eu não posso nem falar não, porque é verdade, não posso opinar. Às vezes um erro que eu tive me condena a vida toda, muitos anos. Um homem, quando faz esse tipo de coisa, tipo, ele é solteiro, tem que curtir a vida. Ele tá sendo homem, tá sendo macho. E aí a mulher, quando faz, tá ali com aquele título, aquele rótulo pra sempre. Peraí. E aí tem... quantas comédias românticas não existem que o menino é pegador, o popular da escola, a menina é esquisitinha, não tem nenhum amigo e eles se apaixonam e aí ficam juntos. Mas ao contrário, quantas comédias românticas tem? Porque o quê? Não, se ela ficou com vários, já não vai ficar legal esse casal aí. Não tem muito o inverso, né? Pode falar. Até as exceções têm esse problema social também, porque eu tenho um amigo que ele ficava com muita gente. Aí ele começou a se interessar, ele foi pra igreja e começou a se interessar pela garota lá da igreja. Ela não ficou com ele por quê? Porque ele se envolveu com muita gente, não tinha nada. Só que, tipo, mesmo ela tendo recusado ele, não foi algo que começaram a zoar. O nome dele não foi difamado em lugar nenhum. É questão também isso, a difamação. Às vezes, ou quando acontece de um casal jovem engravidar na adolescência, quem é vista como a responsável, deu porque quis, e o pai da criança tá lá. E a menina engravidou, e aí quem vai ter que sair da escola, parar os estudos, para poder ter a gravidez lá, cuidar do filho, enquanto o pai continua na vida normal. Não, mas quando é homem de verdade, o cara tem que trabalhar, né? Pra sustentar o filho. Vira massa. Virar massa. Mas perceba o que você falou, vira homem de verdade. O que é homem de verdade? Um homem de verdade é um homem que vai estar lado com a mulher. Tipo, por exemplo, a menina ficou grávida. Aí só ela vai largar a escola, aí o cara vai ficar lá se divertindo, saindo com várias mulheres. Você tá falando ser um ser humano decente? Entendi. Então, o homem de verdade é um ser humano decente. É o mínimo de uma mulher, é um homem. Entendi. De verdade. Tem que trabalhar com esse tipo. A minha avó, eu tive, eu era jovem, eu tinha também, mas eu tinha mais rápido. Aí, um belo dia, a minha avó falou, a mãe do meu tio, ela falou assim, deixa que as coisas não ligam, não aconteceu nada. Hoje ela tem 3 filhos. Hoje ela está trabalhando no posto de gasolina. A minha tia largou os estudos e ela está cuidando de 2 filhos. Então. Fala. Você falou da questão do que esse homem de verdade. Em casa, meu pai sempre falou isso pra gente. Ele falou assim, não vai achando que esse homem de verdade é... Não vou falar assim porque, né? Não, tudo bem, a gente entendeu. Mas, ele falou assim, não, homem de verdade não vai ser isso, porque se fosse o cachorro da rua, seria. Então, ele falava, homem de verdade é assumir responsabilidade, é não virar a cara, é saber a hora de falar, não, eu tenho que, isso é que eu fiz. Ele falava isso pra gente, se eu fiz, tem que assumir. Você não fez na hora, agora assuma a merda que você fez. Agora é isso. Você. Então, eu acho que homem de verdade não é gênero, é atitude e postura. Atitude e postura. E aí eu deixo uma provocação para vocês, que às vezes a gente usa, tipo, ser um homem de verdade. Aí ser um homem de verdade, então, é um homem que assume responsabilidade, é um homem que tá junto, é um homem que é companheiro, né, que vocês falaram? Então, ser um homem de verdade é o mínimo que a mulher precisa ser na sociedade, porque é a mulher que toma conta de tudo. A mulher que tem que assumir a responsabilidade, geralmente assume. A mulher que é companheira, que quer salvar a vida de todo mundo, que desiste da própria vida para ajudar a casa. Então, ser um homem de verdade é ser uma mulher. É meio que isso, né? Pode falar. Pode falar. Eu ia falar o que você falou, tipo, a situação tá tão ruim que pra você chegar e falar que é homem de verdade, fazer o mínimo. Exatamente. É fazer o mínimo ser um homem de verdade? É ser um ser humano decente? Caraca, hein? Bom, continuando aqui nas frases. Adicionar o nome do marido. E aí, às vezes, a mulher tem que mudar todos os documentos. Não tô falando mal de quem faz, não, gente. Mas são pequenas coisinhas que, é chatinho fazer isso. De ter que mudar todos os documentos só porque se casou e aí cobram da mulher trocar o nome pro nome do marido. Hoje em dia pode. Hoje em dia pode. Quando você vai se casar no civil com a outra pessoa, independente do homem ou a mulher, os dois podem trocar o nome, assumir o sobrenome um do outro.
Na minha família, meu primo se casou no ano passado, no civil, e ele decidiu assumir o sobrenome da esposa dele. Ele tirou o sobrenome lá da minha família pra assumir, e ele foi zoado, assim, muito por isso. Por que ela não vai botar o teu nome também? Porque você vai assumir o sobrenome dela, que não sei o quê. E ele levou super de boa, ele falou que gostava do sobrenome dela e queria. Mas ele foi muito criticado por isso, porque o pessoal acha um absurdo. Se o sobrenome for mais bonito, né? Eu faria isso. Se for muito bonito, acho que vale a pena. E aí também tem outro tópico que aí também conta nas religiões, que às vezes até o embasamento da religião, às vezes acaba sendo pautado às vezes no machismo. Pelo amor de Deus, não estou falando mal de religiões, eu também tenho a minha, tá? Mas é nessa questão que, quase todas as religiões têm essa questão de colocar a mulher como em posto de obediência a um homem. E aí no casamento, geralmente, a obediência do respeito vem para quem? Vem para a mulher obedecer o homem. E quantos casamentos aí a gente não vê que o homem trai a mulher, faz o que quer na vida na rua, enquanto a mulher está lá tentando salvar o casamento? Como eu já usei o exemplo anteriormente. Enfim, são diversas pautas que a gente vê no machismo e nessa questão da desigualdade que ele pode falar. Tem as frases, mas uma que não foi falada é a típica briga de marido e mulher, tá ligado? Essa é uma frase que é muito falada, principalmente na questão de casamento. Sim. E quando é assim, você não se mete porque a mulher tem que obedecer ele, ou tipo, chega lá na hora e não separa, briga, ou acaba até acontecendo pior com uma mulher, porque é o que acontece muito, é o feminicídio. Uhum. Então, é uma frase que estaria muito ali, eu acho. Sim, perfeito, perfeito. Bom, tem diversas coisas que infelizmente a gente poderia ter encaixado aqui. E esse é um ponto que você tocou, Luna. Assim, eu falei que uma das metas principais é causar essa questão da segurança. Acabar com discriminação, práticas nocivas e formas de violência contra a mulher. Nós falamos muito... Espera aí, rapidinho. Falamos muito sobre a questão do machismo e tal, só que a gente não falou do feminicídio, da violência contra a mulher, que são pautas que a gente vê na televisão o tempo todo. O tempo todo. Mulher apanhando. Só por ser mulher. Ou morrendo só por ser mulher. Quantos casos a gente já não viu no jornal que às vezes uma mulher é morta só porque disse um não? Às vezes um não é nos negado. A gente não pode falar não. Então, esse é um tema que, enfim, as meninas estão... é parte normal da vida de uma menina saber de tudo isso. E aí a gente está apresentando para vocês, meninos, porque tem coisas que às vezes a gente não pensa sobre. Que a gente está seguindo a nossa vida ali normal e não para pensar. Mas essas microferidas estão no dia a dia, o tempo todo de uma mulher. Qual é o peso que uma mãe carrega de ter que cuidar da vida dos filhos inteira? De ter que largar da própria vida, de deixar a profissão para poder cuidar de alguém. E isso não é cobrado de um homem. Pode ser cobrado, às vezes, num caso à parte, numa exceção. Mas não é cobrado da forma que é cobrado de uma mulher. E se ela fizer, ela tem que fazer bem. Porque se queimar o arroz, se não saber cozinhar direito, ou se não limpar a casa do jeito que tem que ser limpo, é vista como porca, como desleixada, como que não é para casar. Fulana de tal não presta, porque já ficou com muitos homens. Ela deixou de prestar só porque ela era solteira? Então, são esses pontos que a gente está trazendo para vocês. Eu sei que é um curso de questão ambiental, mas como a gente falou, o social está muito atrelado. Pode falar. Como ela disse sobre esse assunto de homem bater em mulher e ninguém separar, teve uma coisa, não foi comigo. Eles estavam na rua, levar a mulher aqui em casa, ele morava até lá no Sabu. Aí tinha um homem batendo na mulher. Aí eles foram separar. Nisso que ele foi separar, o cara foi, saiu da mulher, foi no carro, buscou o facão e queria passar o facão na mulher. Nisso o cara entrou no carro, a mulher saiu correndo. O cara queria atropelar ele. Então tem situação que não vale a pena se tomar a própria atitude, ou é melhor você ligar com uma autoridade. Só que aqui, se ligar, a mulher vai morrer, vai picotar, vai enterrar, não vai chegar ninguém para ajudar. Um outro ponto, infelizmente, Paracambi tem um alto nível de... um número muito alto de violência doméstica. Por ser uma cidade interior, tem ali seus costumes.
Eu sei que todo mundo conhece todo mundo, a fofoca aqui é brava, por ser uma cidade pequena, mas, bom, pô, é 2025 e a gente ainda tem um grande índice de questão de violência doméstica. Eu acho que ano passado teve até um caso de feminicídio aqui em Paracambi que botaram a mulher toda lá no Bom Jardim. Ah, eu vi aquele do caso da caixa d'água. Já matou também. Quê? A mulher desapareceu, aí ninguém tava achando ela. Aí quando descobriram onde ela tava morta no feminicídio. Mas ela era pastor, Mas isso não quer dizer nada. Era um homem. Bom, a gente está trazendo diversos tópicos. Esse é um assunto que dá, como eu falei, dá para aprofundar bastante, mas a gente não tem tempo para isso. Eu vou deixar um vídeo da questão do machismo estrutural. Alguém já ouviu falar nessa palavra, nesse conceito? Não? Vamos aprender juntos, então. Peço que prestem atenção, todos, não só os meninos, as meninas também, porque também, às vezes, o machismo é replicado pelas próprias meninas também. Então, a gente também não pode tirar a questão de que, quantas vezes também num grupo de amigas a gente... às vezes o menino que eu gosto, sei lá, ficou com a menina... E aí eu começo a falar, ficou com aquela menina, que é piranha, não sei o quê. Acontece. Não é o certo, a gente está aqui para mudar essa mentalidade, principalmente entre adolescentes. Infelizmente, às vezes é comum esse tipo de falas, de julgar uma outra menina pela forma como se veste, pela forma que se porta. Mas é um papo que a gente tem que ter. Como eu falei, meio ambiente também é muito social. Vamos ao vídeo, então? O consultório, ele deve ser um espaço de encontro autêntico da pessoa consigo, conseguindo identificar dentro dessa sociedade, dentro do que foi criado, do que aquela pessoa foi criada, as suas afinidades e as suas escolhas, sem ser capturado por lógicas que a gente não entende de onde vem nem para onde vai e as pessoas sendo atropeladas numa infelicidade sem fim. Olá, eu sou Daniela Pinheiro, psicóloga, mestre de psicologia, e hoje eu vim falar para vocês sobre machismo estrutural. Afinal de contas, o que é isso, né? Mas antes de começar esse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e marcar o sininho para que vocês não percam os próximos vídeos. Antes de falar sobre machismo estrutural, precisamos entender o que é machismo. É uma lógica, um preconceito, onde o gênero masculino está e se coloca superior aos demais gêneros. O lugar, por exemplo, que a mulher ocupa na relação trabalhista com menores salários, a objetificação do seu corpo, onde há uma necessidade de, como um objeto, estar sempre bela, sempre bonita, sempre agradável, sempre à disposição, uma negação do envelhecimento, porque essa mulher tem que estar sempre jovem, afinal de contas ela é um objeto reprodutor, então ela precisa estar nessa lógica de reprodução, ela tem que estar sempre sensualizada, sempre ocupando esse lugar de que ela está apta a reproduzir. E qual é o problema disso? O problema é que isso traz muito sofrimento e muitas consequências sociais, como violência de gênero, traz muita desigualdade social e o machismo estrutural. Como o nome diz, ocupa uma estrutura social. Nascemos numa sociedade onde essa forma de perceber, essa dinâmica entre os gêneros, ela constitui essa sociedade. Então, nós nascemos inseridos dentro dessa lógica de que o gênero masculino é superior. E como isso é transmitido? Isso é transmitido nas escolas, nos meios de comunicação, isso é transmitido nas piadas, nas brincadeiras, até na nossa língua, no nosso idioma. Vocês lembram quando estava muito discutido, quando a gente tinha uma presidente mulher e se falava presidenta, acabava se falando de uma forma irônica, pejorativa, falando, mas isso é o idioma, e todo mundo falava assim, isso é a língua, agora as pessoas querem mudar a língua. Na verdade, o que se estava pontuando ali é que a língua portuguesa é machista, onde o nome, onde a palavra
que se refere às pessoas envolvidas naquela situação, naquele cargo, no caso, ela tem que a gente tem que se referir a ela como masculino, até porque não foi concebido, né, um outro gênero ocupar aquele lugar. Numa sala, num auditório, pode ter 100 mulheres, 100 pessoas de outros gêneros e tiver um homem na língua portuguesa, a gente vai puxar para o masculino. Então, é disso que a gente está falando. Nas brincadeiras, nas desqualificações da característica da mulher, por exemplo. Se a mulher tem alguma emoção em relação a uma situação, que qualquer pessoa ficaria mais emotiva, aí vai falar que ela é louca, ela é descompensada, ela é mulher. Um dia desses eu conversava com uma amiga, eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, você já parou para pensar o lugar da mulher, por exemplo, na cadeia, onde quando um homem entra, e aí ele é mais sensível, mais delicado, ele tem um comportamento e é novo e tal, de uma forma de violência, né, horrível, né, falar isso, mas ele é tratado como mulherzinha, né? Então, assim, é mulher e bem no diminutivo, né? Mulherzinha. Que lugar é esse? No caso que eu estou falando aqui da mulher. E o machismo estrutural vai se solidificando nessas bases. E assim nós vamos crescendo, assim nossas crianças vão crescendo, entendendo isso como verdade. Por quê? Ninguém questiona. A escola traz isso como dado, a família entende isso como dado, e assim é introjetado. As mulheres vão brincando de bonecas quando são crianças, vão aprendendo a passar, a ter cozinha, fogão, geladeira, e os homens, carro, tudo que possa colocar ele mais ativo na sociedade, né? E a mulher num lugar mais introspectivo dentro de casa, servindo de suporte mesmo. Tudo bem se for uma escolha do casal, e cada casal, cada família se compõe da melhor escolha que naquele momento fizer sentido. A questão é que acaba tolhindo alguns potenciais que as pessoas têm. Existe, por exemplo, mulheres que são mais ativas, que têm uma posição mais ativa na sociedade e que elas se fazem presentes em cargos onde requer mais atitude, mais posicionamentos, e existem cargos que acabam sendo mais ocupados por mulheres, até profissões de cuidado, por exemplo, né? Professores, profissionais de saúde, porque a mulher vem com essa carga, né, com essa emoção de que, com esse estereótipo que ela tem um jeito de cuidar maior do que os homens. Então, geralmente são profissões que recebem menos, são menos remuneradas. Também tem uma pesquisa, né, que mostra que empresas que têm mais mulheres no seu cargo, ou funções que têm mais mulheres no seu cargo, são empresas que têm menores salários. Então, tudo isso está dentro desse machismo estrutural, que a gente toma como dado, não é questionado. Agora, o que é que a psicologia tem a ver com isso? Ela tem a ver com isso a partir do momento que a gente no consultório não quer ser um reprodutor de lógicas já dadas. E que ali a gente está no lugar de problematizar e questionar algumas funções, alguns lugares ocupados, para que essa pessoa possa se sentir mais realizada com quem ela é, mais realizada com as características de personalidade que ela tem. Que ela possa ser, sim, alguém na vida, alguém na sociedade que não está precisando se encaixar em algum modelo, mas que ela se sente mais satisfeita, as pessoas, né, fiquem mais satisfeitas com as suas características, com os seus traços de personalidade, podendo se sentir menos angustiada, menos ansiosa, e que o profissional consiga perceber que aquilo tem a ver com essa dinâmica social, que tem a ver com machismo estrutural. E isso vai desdobrando com racismo estrutural, isso vai se desdobrando por várias lógicas sociais. E nesse vídeo eu quero muito trazer essa percepção do social para o consultório, para que a gente amplie o nosso olhar, não fique restrito exclusivamente a essas figuras de papai e mamãe, onde tudo aconteceu decorrente deles. Na verdade, eles também fazem parte dessa lógica. Nós precisamos ficar atentos ao que traz sofrimento e angústia na gente. Tem a ver
com essa lógica social e que a gente precisa também estar equilibrando isso que está acontecendo e trazendo o potencial daquele ser humano, sem ficar encaixando em alguma caixinha, em algum modelo. E lembrando que o machismo, ele não só é prejudicial à mulher e aos outros gêneros, não. É prejudicial a essa figura masculina também, que ocupa esse lugar. Eu recebo, às vezes, no consultório, pessoas que ficam se sentindo sobrecarregadas nesse lugar de homem superpoderoso. É esse homem que tem que dar conta de tudo, que tem que ser um provedor, mas um burro de carga, né? E se ele falhar, se ele for mandado embora, ele também sofre esse peso, né? Que ele é um incapaz. Então, essas lógicas sociais, elas podem trazer muito sofrimento e muita angústia para dentro do consultório. O consultório, ele deve ser um espaço de encontro autêntico da pessoa consigo, conseguindo identificar dentro dessa sociedade, dentro do que foi criado, do que aquela pessoa foi criada, as suas afinidades e as suas escolhas, sem ser capturado por lógicas que a gente não entende de onde vem nem para onde vai, e as pessoas sendo atropeladas numa infelicidade sem fim. E aí acaba entrando medicalização, acaba entrando preconceitos, modelos, moldes, dicas de como viver e várias outras formas. Se esse vídeo fez... Bom, uma fala importante dela é a questão do machismo não só ser maléfico para as mulheres, mas também para os homens. Aquelas frases que a gente também ouve falar para os homens. Homem não chora, vira homem, ser um homem de verdade. Enfim, nos casos das mulheres a gente tem essas frases também, mas dos homens também. Não pensem que o machismo vai ser maléfico apenas para as mulheres, mas os homens também. Ainda que eles repliquem o machismo, eles também estão se colocando nessa caixinha de sofrimento. Não é bom pra ninguém, na verdade, socialmente falando. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa dinâmica, dessas conversas que a gente teve com vocês e que vocês pensem, principalmente os meninos, meninas também, mas os meninos principalmente. E também tem o nosso bingo final de ações que podem ser feitas no nosso dia a dia para trazer esse ODS, a igualdade de gênero, mais para perto. Por exemplo, explique o que é igualdade de gênero, por que ela é importante. Escreva uma carta para um político local pedindo que mais serviços equitativos de gênero e sejam fornecidos em sua comunidade. O que você quer ser quando crescer? Planeje um caminho para chegar lá. Há algo que cause uma barreira entre você e o trabalho que você quer por causa do seu gênero? Também é algo que acontece entre as mulheres. Trabalhe com um colega para identificar 5 coisas que podem ser feitas para remover as barreiras que impedem você de alcançar o seu objetivo. Pesquise uma instituição de caridade local que apoia a igualdade de gênero. Que trabalho eles fazem para alcançar isso? Convide o CEO ou a escola para conversar com todos sobre o trabalho que eles fazem. Recortar materiais de revistas. Examinar causas de desigualdade de gênero. Enfim, tem inúmeras coisas que a gente pode fazer como exercício em casa para a gente trazer esse ODS mais para perto, para a gente refletir também sobre a questão da igualdade de gênero. Vamos dar um intervalo. Na volta a gente vai trabalhar outro ODS. Voltamos, e agora com mais um ODS. Agora a gente vai falar sobre ODS 10, que está atrás da cabeça do Davi. Redução das desigualdades como meta principal. Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países. Boa. Ali, Davi. Agora já era. Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Ah, boa. Ficou tímido. E aí, como reduzir a desigualdade ajuda no combate às mudanças climáticas? Tu que tá com cara de que não sabe. Tô brincando, eu já perturbei ele hoje. De fone de ouvido. Qual desigualdade você tá falando? No sentido geral, o que você quiser falar. Que Deus tocar no teu coração. Falando da desigualdade, desigualdade mais puxada do lado da educação. Quando a pessoa não vai desigualdade da educação, quando tem alguém que sabe muito, alguém que não sabe nada, vai acabar impactando. Por exemplo, alguém que não sabe que jogar uma plástico na rua pode dar ruim. Aí isso afeta. Entendi.
Bom, achei importante que você citou essa questão. Qual desigualdade? E aí, quais desigualdades vocês acham que a gente pode abordar? Ficou offline. A gente vai abordar nessa ODS. Quando a gente pensa em desigualdade, a gente pensa em quê? Ana Júlia, o que você pensa quando a gente fala desigualdade? Desigualdade é uma pessoa ter acesso a uma coisa básica que todo mundo. Desigualdade social, tipo, uma pessoa tem condição de fazer uma coisa assim e a outra não tem essa mesma condição. Boa. Desigualdade social, muito bom. Mas alguém tem outro tipo de desigualdade? Pensa em outra coisa quando a gente fala de desigualdade, sem ser na social agora, que a Ana Júlia. Social também. Que meio que encaixa na social, mas algum tipo de desigualdade? De gênero também. Racial. Tem mais alguma que vocês pensem? Financeira já entrou no social. Tá, vamos. Gostei que citou social, de gênero, racial, financeira, ali englobado no social. Vamos ver do que esse ODS se trata. Bom, basicamente, vai tratar de todos esses tipos de desigualdade que vocês citaram. Por isso que eu pedi pra gente falar o que vem à mente quando a gente fala de desigualdade. E aí, eu pergunto para vocês sobre Paracambi. Vocês que citaram esses diferentes tipos de desigualdade. Como vocês acham, por exemplo, que a gente pode combater a desigualdade social aqui em Paracambi? Alguém tem alguma ideia do que pode ser feito? Já parou para pensar? Ou a questão racial que vocês falaram? Alguém tem? Eu acho que os órgãos competentes, né, de forma melhor o município, porque eu lembrei que na semana passada ela comentou sobre aquele auxílio de 3.000 que o pessoal recebeu na enchente. Teve gente que recebeu mais de um auxílio e gente que não recebeu nada. Porque os órgãos competentes de dar isso à população não fizeram muito bem. Então, um bom ponto trazer essa questão. Vocês falaram da desigualdade de gênero também, que era o ODS anterior, que a gente falou do 5. E aí eu dei o exemplo também até da questão da Câmara dos Vereadores, né? Como é que a gente pode combater a desigualdade de gênero aqui em Paracambi? Será que se a gente tiver mais representantes mulheres, a gente também não vai estar ajudando nesse combate à desigualdade? Vocês concordam ou discordam? Né? Porque, não julgando, mas a moça que estava no cargo, ela não fez muito por Paracambi como vereadora. Aí depois ela veio, a candidata a prefeita, ela não ganhou, assim, o prefeito ganhou de lavada dela, porque ela não fazia funcionar as políticas que ela podia fazer. Então, talvez, se fosse outra mulher que tivesse mais propostas e se pusesse mais ali naquele meio, talvez ganharia, talvez estaria inserida no meio. Um bom ponto, uma mulher que represente de fato. Mas a gente também pode entrar na questão, será que a gente já parou para pensar também que, será que dentro do partido, as mulheres também têm espaço para concorrer a se candidatar? Porque vocês sabem que dentro do partido eles selecionam quem vai se candidatar. E aí, será que dentro do próprio partido tem essa seleção das mulheres que tem um bom ponto? E aí, quando a gente fala da questão do machismo estrutural, a gente está falando realmente da estrutura das coisas. Então, ótimo ponto. Também não vou votar só porque é uma mulher, né? Tem que estar ali de acordo com os meus balanços. Bom ponto, gostei. E aí, como eu já falei para vocês, na redução das desigualdades, a gente tem como meta principal reduzir as desigualdades. Mas dentro dos objetivos, a gente tem outras metas. Por exemplo, reparem que tudo até 2030, tá? Justamente, tudo até 2030. Porque a gente tem a Agenda 2030. Progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional. Então, como ela falou da questão da desigualdade social, também está muito presente nesse ODS. Empoderar, e é que a gente colocou até em negrito, tá com a tarde embaixo, promover a inclusão social, econômica e política de todos, independente da idade. Lembra do Enem? Qual foi a questão do Enem? Foi o envelhecimento, que a gente pauta muito no etarismo. Idade, gênero, deficiência, a gente não falou sobre a questão da deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outro tipo de desigualdade.
Vocês veem que a gente falou sobre o social, racial, de gênero, mas não pensou na questão da deficiência, não pensou na questão religiosa e principalmente da idade. Vocês acham, a gente às vezes brinca em sala de aula, quando a gente fala assim, porque quem está nos representando são aqueles velhos brancos. E aí vocês não acham que tem uma pegada de etarismo aí, não? Será que a pessoa, por ser mais idosa, às vezes tem um conhecimento? Ou, e aí uma coisa que a gente pode sofrer, que está nesse espaço de diálogo com vocês, quando é muito novo. Quem aí já quis dar uma opinião para um adulto e aí ouviu assim, você é muito novo, você não sabe o que você está falando. Pode falar. Não, já me ocorreu isso. Ah. Algo com a minha mãe me falou, você não sabe de nada, você é novo, aí nunca viveu, entendeu? Ela fala assim, mas, tipo assim, aí eu estava certo, ela estava errada. Ela falou, não, me acreditar em você. Eu falei, pô, mãe, né? Porque eu sou novo, que tem certas coisas que eu sei, né, cara? Também é vivido, né? Isso é... Confia no pai, né? Uma sabedoria aí de 12 anos. Não, tô brincando. Aí acabei de cometer um tipo de... desculpa, pesei. Não, mas brincadeiras à parte, tem essa relação também com a juventude, inclusive às vezes por ser mulher, e aí a gente que é mais nova vai chegar num espaço com um homem mais velho, vai falar alguma coisa, porque eu acho que é desse jeito, eu estudei isso, e vai dizer, porque no meu tempo não era assim que se fazia. No meu tempo a gente fazia de tal modo. E aí no ambiente corporativo profissional a gente vai ver muito isso acontecendo. A gente que está há 30 anos na empresa e aí não quer que as coisas mudem porque está acostumado, sendo que a inovação chega, né? Então o que eu estudei na universidade não é mais o que... às vezes o que eu estudei não vai ser o que vocês vão estudar, porque a ciência vai... A Tamiris faz o mesmo curso que eu, biologia. Às vezes o que eu aprendi já está defasado, ela está descobrindo coisas novas. Então as coisas vão mudando. Então a juventude ela vem também com esse aspecto. E outro ponto também da formação de vocês como jovens líderes é esse. Ter espaço para a voz da juventude. Porque, como eu disse, às vezes, quem nos representam são pessoas de mais idade que não têm a vivência de vocês. E a modernidade chega, a inovação chega, e a gente está o quê? Trazendo esse respiro do novo para essas discussões. Então, a terceira meta é garantir igualdade de oportunidade, reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias. Perceba que a gente tem o quê? Leis e políticas discriminatórias. E da promoção de legislação e políticas e ações adequadas a esse respeito. A gente tem leis, a Constituição é o quê? De 88, né? Não é? E aí a gente pode ter leis que às vezes ainda não se adequam ao meio que é hoje em dia. Lembra quando a gente estava falando sobre a questão do nome? Que as mulheres colocam o nome do marido? E aí é meio recente o homem poder colocar o nome da mulher também. Então tem essa questão de mudar a legislação também, para ela se adequar à modernidade. Não à modernidade, mas o que a gente vê como caráter de que, todo mundo é igual, então vamos trazer essa pauta para hoje em dia? Vamos fazer a transformação? Como o Gabriel falou no primeiro dia, a questão da colonização, das mudanças que ocorreram, da invasão que acontece, da queda de não sei do quê. E aí, o quê? São colonizadores que chegaram, trouxeram a cultura deles aqui, apagaram a nossa ancestralidade e trouxeram representantes e legislações com eles. E aí o mundo não, né? O país está ali, embasado desde aquele tempo. Então a gente tem hoje a estrutura que vem de lá. Vem do quê? Do colonizador. Já que apagaram a nossa herança, vem de lá. E aí, então, a gente tem esse trabalho de fazer essa mudança, de trazer a nossa voz, de recuperar essa ancestralidade. E não só a ancestralidade, mas trazer também o novo para cá. Da gente ouvir a juventude, as mulheres, as pessoas diferentes. Um outro exemplo de política discriminatória que a gente tem é religioso, que é, por exemplo, um casamento cristão é reconhecido de maneira civil como uma união. Agora, um casamento de matriz africana não é visto. Então, assim, numa religião é reconhecido civilmente, na outra não. Até que no Rio de Janeiro agora mudou, mas é só a nível de Rio de Janeiro, Brasil não. E você pode pensar várias outras pequenas, assim, que a gente não se toca, que também estão relacionadas a políticas públicas que ainda são de um período passado, de uma mentalidade retrógrada, né?
E também a questão de gênero também, que o casamento homoafetivo, que é super recente também. Também. Foi reconhecido agora há pouco tempo, que é uma política pública que excluía certo grupo de ter um direito que quem não era daquela minoria tinha. Então também é outra política. E olha só o que precisou. Precisou o STF permitir que esse casamento fosse reconhecido. Porque quem a gente votou e definiu para legislar pela gente não tinha esse interesse, não tinha essa visão. Então, assim, tem várias que a gente pode pegar aqui e usar como referência para política pública e lei, que ao contrário do ODS promove a desigualdade. Pode falar, João Miguel. Mais uma pergunta mesmo. Nunca tinha ouvido falar sobre o que ele comentou, sobre que se não for um casamento, uma religião, não podia. Nunca ouvi falar sobre isso. Então, é bem recente essa notícia, eu acho que é da semana passada, inclusive, do casamento de matriz africana. Porque você sabe que no casamento da igreja evangélica ou católica acontece aquela grande cerimônia na igreja. E aí aquilo ali também é visto como uma cerimônia, de fato, conta como um casamento no cartório. Tudo bem que tem que ter o documento, tá? A assinatura da união, mas o de matriz africana não contava como. Tu podia casar dentro do terreiro. Mas aí não. Se tu fosse assinar alguma coisa, tu ainda ia estar solteiro no documento. Entendeu? Não usava como comprovação. Legalmente entendido como casamento. Então você teria que casar dentro do terreiro, usando esse exemplo, e depois ir lá no cartório e registrar que você casou também. Então, só no Rio de Janeiro. Agora já é reconhecido, já. É um passo. O casamento da igreja também precisa da assinatura do cartório, mas você pode usar como comprovação de união também, entendeu? Agora é visto como realmente uma união enfim, agora é visto como união também. Está em 2025. Porra, né? 2025. Quando que ela apareceu? Eu tô aqui, né? com todo o modo operacional de certificação das escolhas dos outros que veio com herança quando os portugueses chegaram aqui. Aí para aquela imagem ali, que quando eles traziam os negros, quando eles desciam, eles só podiam pisar em terra depois que o padre batizava eles com um novo nome, um nome católico, português, europeu, e eles eram obrigados a esquecer o nome de origem deles. E isso tanto para o registro do próprio nome, quanto das relações entre eles, tudo isso foi permeado, né? Mas toda essa história até 2025, gente, 2025, ainda seguindo essas regras, desde quando eles as colocaram lá em 1500 e lá vai dentro. É triste, né? E aí? Pode falar, João Miguel. É mais uma questão minha. Eu tô um pouquinho receoso de falar isso. Pode perguntar. Passei por tanta coisa já pra ficar com medo agora. Eu sou gay. Então, é um bagulho muito complicado, que você falou. Às vezes um direito que todo mundo tem, você não pode ter. Você tem que ficar, tipo assim, aquela angústia, tipo assim, qual a diferença? Eles não são pessoas, então, tipo assim, é algo muito triste de você, às vezes, por exemplo, eu desci pra poder ter uma volta, fico pra alguma coisa pra poder comer, lá embaixo. Aí passou 2 garotos, eu falei assim, inveja, Deus, proteja eles que estão com inveja disso aqui, porque, tipo assim, pô, sabe, você olha e fala assim, pô, pelo menos você vê que é possível, tipo assim, se tá ali, tem como ser comigo. Acho muito triste. É isso que a gente tenta trazer a mudança. Como o Gabriel falou, o direito do casamento homoafetivo é uma coisa recente também, mas a gente, como juventude, está trazendo essa pauta, a gente tenta mudar essas questões e também de trazer essa conversa. Você falando abertamente sobre isso também é um ponto, porque às vezes a gente acha que aquele problema está longe da gente, mas não, tem gente do nosso lado que está sofrendo, tem uma angústia, e a gente não vê como um problema porque não é comigo, então vou fechar os meus olhos, não é um problema. E aqui a gente conversando junto, a gente traz esse debate, a gente traz esse tema e a gente pode debater e ter a empatia de falar, pô, tem uma pessoa próxima a mim, e às vezes não precisa ser próxima a mim, que sofre com isso. Então por que eu também não vou lutar por aquilo? Entende? Isso.
né? Se a pessoa não pensa que tem um problema que afetou, porque simplesmente cresceram repetindo padrões que um dia alguém soprou no ouvido como certo. A partir do momento que a gente se reúne aqui e a gente começa a questionar a nossa trajetória e tudo aquilo que a gente ouviu e tomou como verdade, sem refletir sobre isso, sem refletir sobre as coisas dos outros, a liberdade dos outros, o quanto isso não tem nada a ver com a vida da gente, né? Aí a gente pode desconstruir todos os paradigmas que simplesmente jogaram na nossa cabeça e a gente não parou para pensar porque não teve a oportunidade de estar num momento em que a gente pudesse ouvir o outro e saber o quanto isso afeta a vida do outro. Lembra que eu falei que tudo é política? Tem uma ala da política que é muito mais conservadora, e conservadora entenda como muitos princípios cristãos, e a gente pôde ver cenas patéticas como aquela mulher que era ministra do governo passado falando de que menino usa azul, menino usa rosa, que existe cura gay. E, ou seja, a gente colocou essa pessoa que tem esse valor para decidir sobre questões nossas. E quando você coloca essa pessoa, você já vai sabendo que ela é contra uma série de outras coisas. Então é refletir também nas decisões que a gente toma politicamente. Também tem a questão de que você falou, quando, por exemplo, você fala assim, ele tá vindo com esse ideal. Quem garante que ele também não vai ser contra um negro inferior, uma mulher que fica em casa? Não, mas agora o problema é meu. Se fosse mulher, agora o problema é meu. Não, agora eu sou negro, o problema é meu. O que você falou? Se não afeta você, o problema é meu. Não é comigo isso aqui não. Não, agora o problema é meu. Vai afetar agora e meu problema também. Então, é isso que a gente está falando sobre essa cobrança, da gente começar a se importar. A gente traz esses temas de ODS, principalmente, como primeiro módulo, para vocês já terem aquele clique de pensar, realmente, não me afeta, mas pode afetar uma pessoa que está do meu lado. Não me afeta, não precisa estar do teu lado, literalmente. Mas você vê que é realmente um problema. Nos questionários da turma anterior, eu colocava assim, sim, não, ou nunca pensei sobre isso. E tudo bem também nunca ter pensado. Tudo bem não, né? Mas por que não pensar agora? Então, às vezes, tem temas que a gente não viu na escola, não viu na nossa casa, nossos pais não nos ensinaram, não tivemos a oportunidade de ter acesso a um certo tipo de conhecimento e aqui a gente está trazendo para vocês esses debates. É claro, com muito respeito, não é fazendo lavagem cerebral nem nada do tipo, mas é para vocês questionarem, pensarem e, vai ser ótimo se vocês, realmente, acho que está faltando isso, está faltando aquilo, podemos nos unir e tentar mudar. Não só ver o problema e pensar, tá tudo uma merda, vou desistir, melhor acabar com tudo. Não, é ter o foguinho de vamos fazer a mudança, trazer a esperança também, tá bom? Claro? Tem muito disso em questão da família em si, de tipo, ele puxou que ele é gay. Eu sou uma garota que gosta de outros garotos, eu sou absolutamente lésbica. Mas, tipo, em questão de estrutura familiar foi muito difícil, porque quando você tem uma família cristã e falar abertamente sobre isso, não só, tipo, você se machuca, mas acaba com que a sua forma de, tipo, se ver se torna diferente, sabe? Porque você acha que é errado, que você vai ser mal visto, mal falado. E numa cidade de Paracambi que muita gente é cristã e você vê que é uma realidade, eu acho que falar abertamente sobre isso requer muita coragem. Sim, sim. Sabe? Requer muito, tipo, o seu posicionamento sobre isso. E em questão de família, você falou de, tipo, a gente pensar mais e como a nossa família traz isso pra gente. Também é muito mal visto de, tipo, você querer ver por conta própria. Você abrir seus próprios olhos. Tipo, a sua família é totalmente cristã, mas se você vê aquilo diferente, você já é errado no seu meio familiar. E eu acho que isso pode afetar a pessoa de dentro pra fora. Sim, sim. É aquela famosa frase, ignorância às vezes é uma bênção, né? E como a gente falou no primeiro dia, não vai ser fácil falar sobre política, falar de meio ambiente é falar sobre política, e falar dessas questões sociais também não é fácil. Não é confortável trazer a mudança, não é confortável. Tanto é que a gente está tentando até hoje e tem coisa que é do mesmo jeito desde 1500 e bolinha. E é difícil, não estou dizendo que vai ser fácil e nem que
o poder da amizade vai transformar o mundo. Não é isso que vai acontecer. Mas a gente está fazendo aos pouquinhos e a gente está fazendo a nossa parte. Eu espero que, acho que a Luciana, o Gabriel e a Mayra também, que isso aqui seja um espaço seguro para vocês trazerem ideias de vocês, que vocês não se sintam, enfim, mal com vocês mesmos, que seja um espaço para vocês começarem a se abrir também. É uma questão familiar, uma questão muito pessoal, a gente não está dentro da casa de cada um, enfim, tem as questões familiares, todo mundo tem, é a vida pessoal de cada um. Mas é isso, a gente vai lidando com a própria vida, e como eu falei também, vocês estão se transformando em formação, não é só líder, numa questão de chegar a ser um cargo de chefia, mas liderança da própria vida também. Ter os próprios pensamentos convictos. E também, por que não mudar a questão de pensamento? Tudo bem também quando a gente aprende coisa nova e acaba mudando. É você ter convicção de quem você é e de que você também pode mudar. Então, eu sinto muito sobre essas questões. Eu também falo muito com vocês sobre vocês não entenderem do jeito errado da gente estar tipo, é uma lavagem cerebral, quero que você seja do lado político tal, ou siga a religião tal. Não, não é sobre isso. Eu também tenho minha religião. Enfim, eu sou uma mulher branca. Então, é ter esse cuidado da gente falar sobre esses assuntos que doem, mas a gente tratar com empatia. E acolhimento também com vocês. É um projeto muito bonito e com muito cuidado a gente traz esses assuntos que não são nada confortáveis, mas para acolher vocês também. Enfim. Questão cristã. Temos uma diversidade de cristãos, de conceitos e de concepção de religião quando se diz cristão. Eu sou uma pessoa ateia, a Samara ela é cristã protestante, assim como a Mayara também, assim como a Garina também. E, então, isso aqui são exemplos de pessoas que são cristãs e que têm respeito e acolhem todas as diversidades e estão aqui com a mente aberta para poder aprender com o que estão aprendendo. Então, assim, existe, quando a gente fala cristão, né, a gente sabe que a gente está falando de um grupo que tem, tem conceitos mais fechados, porque é mais confortável e é mais controlador para a questão política, que pessoas pensem iguais e não dividam, não haja divergência de pensamento. Por isso que existem grupos de cristãos que existem alguns conceitos que cancelam o livre-arbítrio do outro. Mas a gente não pode botar todos os cristãos dentro dessa caixinha, assim como não podemos botar todas as pessoas brancas como racistas, e aí a gente não pode nunca generalizar através de um grupo. Mas eu entendo a que grupo de cristãos está se referindo. Ou seja, foi uma estrutura de aprendizagem sobre o que é ser cristão, que esse grupo tomou. Mas existem diversos outros tipos de cristãos que não pensam da mesma forma. Se tu entrar dentro da religião deles, é um pouco contraditório quando você pensa algumas questões cristãs, do amor ao próximo, e o que é efetivamente feito na realidade, né? Que é o distanciamento. É o que a gente falou até numa das primeiras aulas, é a gente ter cuidado com a questão generalista também. A gente não pode falar que todo mundo é de um certo jeito, todo mundo de uma religião é de um certo jeito. Enfim, não lembro qual era a pauta, mas a gente não fala, a pessoa tá assim porque quer, e etc. É pra gente ter cuidado com essa questão generalista. Como eu falei, esse aqui é um espaço seguro em que todo mundo pode se sentir à vontade para falar o que acredita, o que pensa. E aí, junto, a gente vai construindo um conhecimento, um aprendizado. Tudo bem? As religiões, elas são controladas pelo homem, né? E o homem, ele é humano, ele é falho. Então, a gente tem que ir para qualquer religião olhando para Deus. E Deus é amor. Exatamente. A gente que acredita em Deus, a gente leva nessa pauta. Quem não acredita, leva já na questão. E é isso. E é isso. Vamos seguindo. Mayra, eu vou pedir pra... Não. Primeiro eu quero saber, voltando aqui, se vocês conhecem que árvore é essa daqui. Ok? Fala alto. Pau-brasil. E aí vocês acham que essa imagem aqui está retratando o quê? A escravidão. E aí foi o Gabriel que fez o slide, tá? O Gabriel colocou essa imagem aqui, Ixalá. Ele é novo demais. Então, são os três ciclos, né, de desenvolvimento que o Brasil colonial teve. Primeiro foi o ciclo de extração do pau-brasil. Então mandavam para cá
os povos vulneráveis de Portugal, bandido, preso, alcoólatra, para trabalhar aqui. E com o passar do tempo houve o aumento da escravidão. Aí logo em seguida veio a época da cana-de-açúcar, que está representada na foto do meio, que foi outro ciclo também. Cana e café um pouco ali, o café um pouco mais recente, né? Teve o do ouro, o café foi até depois. Teve o ciclo do ouro, das Minas Gerais, etc. Então são os ciclos de desenvolvimento econômico, todos baseados em exploração, que o Brasil teve, para justamente a gente justificar quem descobriu o Brasil, né? Então, E aí, quem vocês acham que descobriu o Brasil? a resposta seria quem explorou o Brasil. Aí você pode falar, os portugueses. Agora, quem descobriu, não foi descoberto, eu já estava aqui. Porque também o que é delimitado o Brasil não é o que é delimitado pelos povos que estavam aqui. Quem definiu o que é Brasil também foram portugueses. Volta só um pouquinho nesse slide, da Inshallah muito ouro. O melhor dessa novela é que esse grupo que representava os muçulmanos eram representados por pessoas, em sua maioria branca, mas que é branca. E a gente sabe que nessa região não existiam pessoas brancas muçulmanas. Novela da Globo. Só um parênteses. Acho que é a novela de 2005, assim. Canal Viva você consegue. Vocês não eram nascidos. No Globoplay. É no Globoplay, gente. A Diz trouxe a questão da... Entre os indígenas não há classes sociais, como a do homem branco. A questão da desigualdade social. Todos têm os mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertence a todos. E quando um caça, costuma dividir com os habitantes de sua tribo. Apenas os instrumentos de trabalho, machado, arco e flecha são propriedade individual. O trabalho na tribo é realizado por todos, porém possui uma divisão por sexo e idade. As mulheres são responsáveis pela comida, crianças, colheita e plantio. Já os homens da tribo ficam encarregados de trabalho mais pesado. Caça, pesca, guerra, derrubada de árvores. Um ponto que a gente trouxe, percebam que isso casa muito com o que a gente falou sobre a questão da agrofloresta também, lembra? E lembrando que isso é lá no passado, em 1500, tá? Hoje a comunidade indígena já é diferente também, porque a cultura ela também evolui. Então, né, se eu chegar numa tribo hoje, não vai ser assim, só pra... Tem a questão da colonização. Enfim, a modernidade chega em todos os lugares, né? O processo colonial, aí veio exploratório, né? Chegou aqui, como o Gabriel já meio que resumiu isso aqui. Abolição da escravidão em 1888. E aí? O que acontece agora? Vocês acham que... Então, foi descoberto o Brasil e aqui foi a abolição da escravidão. E aqui é onde a gente está hoje. Vou botar JLPC. Jovens Líderes pelo Clima. Parece siglas de, sei lá. No espaço de tempo, daqui até aqui, são quantos anos? Quem vai fazer a conta pra mim? 288? 388. Desculpa, eu sou bióloga, não matemática. 400. E aqui, de 137? Deixa eu pensar, por favor. Gata, não era pra... Na calculadora é fácil, tô zoando, eu era pra calculadora mesmo. E aí, se aqui, nesse espaço de tempo, aconteceu o que o Gabriel falou sobre a questão da chegada dos portugueses, a exploração, sugando tudo para sugar, inclusive a mão de obra. E aí, do nada não, né? Todo um contexto histórico. Depois da pressão, a princesa fala, vamos aqui parar de escravizar geral, vocês estão livres, mas e aí? O que eu faço? Vocês acham que em 137 anos dá tempo de todo esse povo que tem todo o histórico de escravidão, de não ter terra, de não ter conhecimento no sentido de direito ao conhecimento, direito a saber, vai ter como ele se reestruturar em 137 anos? Se você dobrar os 137 e multiplicar por 2, não dá a quantidade de anos que a gente ainda viveu sob o regime escravocrata. Então, assim, é impossível você falar que não vai ter nenhum valor, não vai ter nenhuma questão que passou disso, que vem avançando de geração em geração. Porque a gente tem pouquíssimo tempo de abolição da escravidão e muito tempo de escravidão.
E olha que assim, há mais de 100 anos de diferença. teve abolição e não é que no mesmo ano, no mesmo momento, ficou tudo ok. Porque muita gente ainda continuou sendo escravizada mesmo após a assinatura. Então essa conta, 137, ela é bem menor, na E verdade. se vocês procurarem nos jornais, a Fazenda do Leonardo passou por isso, a Vinícola do Sul passou por isso, então até hoje ainda tem pessoas vivendo Nesse no Brasil. regime. Ele, por exemplo, comentou sobre dobrar, né? O dobro de 137 seria 274 e não se compara a 380. Não se compara. Não chega. E é o que a gente fala. Tem toda essa questão de quase 400 anos da escravidão, com todos os seus regimes históricos. Não tem como a gente se curar disso em 137 anos. Tem gente até hoje vivendo sobre esse regime. Ou pior, não pior não, né? Mas no sentido de, até hoje, sofre com as escalas, as consequências desse regime. Então, quando a gente fala sobre ancestralidade, quando a gente fala sobre a questão das periferias, quando a gente fala sobre a questão da população negra, que hoje em dia, às vezes, ainda tem que lutar por direitos, ou ainda os indígenas. Lembra da COP, que tem indígena lá fazendo protesto para ser representado? Então, até hoje a gente tem isso. Então, os 137 anos ainda não foi suficiente para a gente trazer a modernidade, como muitas pessoas ainda acham que não, já tem direito suficiente, vamos deixar tudo do jeito que está, não vamos conversar sobre isso. A gente, como jovens líderes, a gente está aqui para falar sobre isso, para debater sobre essas questões e abrir nossos olhos também. Quem aqui já tinha reparado sobre essa questão do tempo? E aí tem gente que fala assim, porque eu sou contra a política de cotas, porque ele estudou na mesma escola, tem o mesmo direito à escola que eu. Mas será que uma escola pública, às vezes tem os professores, a mesma base de ensino que uma escola particular? Será que quem estuda no PENSE, no Elite, falta aula porque teve operação policial? Será que tem um Elite dentro da Maré, dentro do Alemão? É R$1.000 a mensalidade. Exatamente. E aí Exatamente. você vai falar assim, vamos fazer um Enem então. Pega uma pessoa que estuda na escola pública dentro da comunidade, pega uma pessoa que só estudou a vida inteira porque não tinha outro problema e bota para fazer o Enem e fala, não, você tem direito ao estudo, então a nota tem que ser igual para os dois, a avaliação. Tipo, do ponto de vista teórico, ambos têm a mesma oportunidade porque é a mesma prova. Mas na prática, a realidade é muito diferente entre esses dois povos. E vamos lá, pensa no povo que está lá dentro da Amazônia, naquela comunidade dos Mundurucus lá. A primeira língua deles é a língua indígena. A segunda que é o português, muitas vezes. E quando a gente vai fazer o Enem é em português. E aquela pessoa que tem o hábito da língua indígena, ele vai ter o mesmo direito? Ele vai estudar Pitágoras e Platão para responder? Vai fazer redação, sabe? Então, é um pouco entender também que as realidades no Brasil é muito grande, tem muitas realidades dentro do Brasilzão aí afora. E saber como equilibrar isso. E aí, só para a gente finalizar antes do tempo da grande plantão da COP de hoje, tem uma grande diferença em quando a gente fala de igualdade, e aí todos têm a mesma plaquinha aqui para conseguir assistir ao jogo. Igualdade é colocar tudo igual. E equidade. A equidade vai muito mais da questão do equilíbrio também. Então, para equilibrar, para todos terem o mesmo acesso. Então, o bonequinho mais baixo, ele não vai ter o mesmo caixote do bonequinho alto. Ele vai precisar de 2, para ele conseguir se equiparar ao bonequinho mais alto. Aquela primeira imagem ali, os quadrados iguais podem ser representados na fala assim, todos têm as mesmas 24 horas. E aqui, às vezes, o bonequinho mais baixo tem as dificuldades dele de ter acesso, enfim, conseguir dormir, a questão do trabalho. Então, às vezes, o morador que sai aqui da Baixada para chegar lá na Zona Sul, vai ter o mesmo tempo de quem mora já lá perto? Não vai ter, né? Quem tem 3 horas precisa de pegar 3 horas de transporte para chegar no trabalho, chega com o mesmo fôlego, vontade de trabalhar quem mora perto? Até as frases ali agora. É? Então, não vai dar tempo da gente terminar de falar sobre isso aqui. Na aula que vem a gente termina de conversar sobre isso, porque é um tema que a gente tem como abranger mais. Eu vou chamar a Mayara para fazer o plantão COP junto com vocês. Então, vem a Maju. Vem a Maju. Mais um dia com o Plantão COP, né?
Bom, ontem a gente teve a apresentação de muitos colegas que estão aqui, porém, um em particular não pôde estar fazendo a apresentação ontem. A gente vai começar com o Davi, que vai estar fazendo a cobertura da segunda-feira, que vocês não tiveram. O Davi vai contar tudo o que aconteceu pra gente na segunda. Agora eu passo pra você, Davi. Bom, começando a falar sobre o dia 8, que foi na segunda-feira, a gente teve a aceitação de vários países sobre 2 pacotes políticos que o Brasil propôs com vários países da COP. Que o primeiro envolve mais o lado comercial, transporte e diminuir, por exemplo, o uso de metano e qualquer outro combustível fóssil. Já o segundo pacote tem mais a ver com o lado social da coisa. O consumo que nós temos, por exemplo, do biscoito que a gente come. Então tem o plástico que a gente põe no lixo. E devido ao número de informações coletadas, até porque são 145 metas que eles têm para cumprir, eles estão tentando agilizar o mais rápido possível tudo que eles conseguem, que é o objetivo dos 2 pacotes. Pode passar. Das 145 metas que temos para até 2030, 44 delas foram fechadas, porque a gente teve um grande avanço graças ao Brasil, que essas ONGs que a gente tem tá tendo um grande crescimento aqui. Tipo, além da cultura do Brasil, como ele falou, indígena, ter muito a ver com todo mundo cuidar do meio ambiente, a gente está trazendo isso de volta, graças à COP. Eu acho isso muito interessante. Só que um lado negativo, infelizmente, também, é que devido a algumas injustiças do governo, a Cúpula dos Povos, infelizmente, encerrou seus serviços e não está mais brigando por justiça em Belém. E para encerrar, eu queria falar sobre a honraria, né, de ter recebido o título do país que menos ajudou foi a Nova Zelândia, que conseguiu diminuir as metas de cortar o uso de metano e qualquer outro combustível fóssil. Até porque, segundo o Ministério do Clima do país, eles não estão respeitando a mudança de 1,5 graus Celsius que o Tratado de Paris manda não passar. Então, meio que eles fizeram o que não era para fazer. Só tinha um objetivo. Ganharam o prêmio. Mas é isso, gente. Primeiramente, eu fiz slide de 24 horas, aprendi ontem a mexer no Canvas. Foi um desafio. E, enfim, nosso slide, passa, hoje, no nono dia, o dia 9 da conferência, que está acontecendo hoje em Belém, foi um dia muito importante para discussões tanto sociais quanto estruturais. Foi um dia muito importante para a gente conseguir conversar sobre as mudanças necessárias no clima, que são necessárias obras, enfim, toda essa questão mais burocrática de sentar, assinar, enfim. Azuis. Foi um dia muito importante também para a gente poder conversar sobre questões indígenas, sobre os povos não estarem sendo representados, sobre os direitos que eles têm por estar nessa terra. Como ele falou, a terra não foi descoberta, foi explorada, foi usada, foi retirada, foi desmatada, foi morta de forma, até diria, cruel. Então foi um dia muito importante. Tivemos o balanço geral também, como implementando o primeiro balanço global de planejamento nacional e da implementação do primeiro balanço, paralelamente à mesa redonda, conectando a agenda de ação da COP16 à COP30, que está acontecendo atualmente. Como ela falou, que está faltando seria a implementação dos NEPs, fortalecer a colaboração em torno das prioridades nacionais de adaptação, enquanto o balanço ético global reforça a necessidade de justiça e responsabilidade. Próximo slide. Aqui tem uma coisa que eu achei muito interessante que aconteceu, que segundo o Observatório do Clima, nas últimas 3 décadas, as terras indígenas perderam 1% da floresta nacional, enquanto que no mesmo período, as áreas privadas perderam 20%. Muito mais. Eu falei que as terras indígenas são as que menos têm desmatamento, porque eles são os que são mais ativos, mais militantes em prol daquela terra. Quando não preservadas, as terras indígenas protegem a saúde na Amazônia. As 4 terras indígenas que foram reconhecidas são mais de 2 milhões de hectares, estão nos municípios de Farol e esse nome aqui, que o nome é Risco, no Pará, esse outro nome que eu
também não me arrisco, e no Amazonas. E são essas terras indígenas aqui que foram reconhecidas. E é isso. Agora... Ó, volta lá. Faz Volta essa lá. agora. Um exemplo, por exemplo, ali tá falando aqui, ó, as 4 terras indígenas, ou seja, que vamos pensar que essas 4 terras vão perder 1%, talvez, e essas terras equivalem a 2.182 milhões de hectares. Só o Parque do Curió, aqui atrás, que a gente consegue ver no mapa ali, ele tem nem 1.000 hectares. E olha o tamanho de floresta que ele protege. A televisão tá na frente, mas depois vocês podem ver. Então, assim, quando a gente olha essa floresta aqui atrás, que pega atrás da fábrica até lá em cima da serra, não tem nem 1.000 hectares. Imagina 2 milhões de hectares protegidos. É muita floresta protegida. Protegida pelos povos originários que estão lá. Uhum. Fica aí pra gente aprender junto essa questão da postura aqui na frente. Quando vocês estiverem falando, falar alto, falar para todos que estão na sala, sem ficar de costas. E slide, gente, tenta ser o máximo resumido possível. Sem colocar muito texto, coloca a manchete, lê a manchete em casa, e aí vocês falam, pô, essa manchete aqui aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Aí bota uma frase assim principal que tu achou que ficou importante, e é isso. Para não ter esse problema de ficar lendo e ficar de costas, tá bom? Fechou? Sobre os melhores momentos. Eu vou falar. Ó, sem usar IA no slide. Pode ser a coisa mais simples possível, mas sem IA. Eu sou contra IA. Qualquer sincão no Pix eu faço. Gente, é muito fácil. Só colocar a notícia num fundo legível. Canva. Ah, tá. É IA? Não. Enfim, fica aí o dever de casa. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero saber de cada um antes da gente ir embora, como a gente está saindo hoje. Teve gente que botou feliz, tarde. E aí? Todo mundo vai ficar neutro até cair a bolsa, é isso mesmo? Então... arrancou o band-aid. Então, salva de palmas. E me façam um favor, vão embora. Bom feriado, quer dizer...